Muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um TV Mar News, trazendo as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. Quando a gente fala sobre principais informações do dia, a gente lembra logo do Portal Gazeta Web. Vamos dar uma passadinha no Portal Gazeta Web, saber o que é destaque nesse portal aqui. Olha, Hemocentro registra maior déficit de bolsas de sangue desde o início do ano, gente. E a gente já vê aí, né, o nosso bolso respirar um pouquinho. Concessionárias já estão reduzindo o valor, viu, dos veículos novos a R$60 mil. Coisa boa isso para quem estava aguardando esse momento. Mais destaques, mais informações a respeito disso, é só acessar essa matéria aqui no Portal Gazeta Web. E Polícia Civil investiga caso de feto encontrado em esgoto no bairro do Jacintinho. O NEAL divulga edital de abertura do SISU para 40 vagas. Exposição de artista lagoano, o fotógrafo Rama Costa, retrata a resistência indígena. Morre aos 86. Berlusconi, um dos políticos mais controversos da Itália. E violência em Taquarana, homem tenta atirar na ex-mulher, mas atinge amiga e dono do bar. Esses são os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você quer se aprofundar mais neles, acesse então esse jornal aqui, né, esse portal que já é tão tradicional aqui no nosso estado, e você vai conseguir ficar muito bem informado sobre todas as principais notícias aqui de Alagoas, do país também do mundo, como também notícias das celebridades. E olha, mais acima aqui, vamos baixar um pouquinho aqui para a gente ver. Você pode também, é claro, acessar toda a nossa programação através do Portal Gazeta Web, tá bom? E quando a gente fala sobre notícias, vamos dar um giro na região do Agreste aqui do estado. Mais uma vez o repórter Rogério Nascimento traz para a gente então as notícias do Agreste. Com informações sobre a área policial, informação sobre uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira. Informações passadas pela polícia de que um jovem acabou sendo baleado na madrugada de hoje no Bosque das Arapiracas. As informações de que uma guarnição foi acionada através do Copom por populares, dando conta de uma pessoa baleada no Bosque das Arapiracas na madrugada desta segunda-feira. O fato, de acordo com a polícia, quando chegou ao local, encontrou essa vítima já caída ao chão, ensanguentada, com alguns disparos de arma de fogo, inclusive visível um dos disparos na barriga da vítima. As informações de que a vítima acabou sendo socorrida para a unidade de emergência do Agreste, mas ainda para a polícia, a vítima conseguiu informar quem seriam os autores dessa tentativa de homicídio. De acordo com a polícia, os responsáveis pelos disparos seriam um jovem conhecido como Marquinhos, um outro também conhecido como Brian e também um rapaz conhecido como Paulista seriam os responsáveis por essa tentativa de homicídio realizada aqui na cidade de Arapiraca por volta das 0h03, já início da madrugada desta segunda-feira. Das ruas da cidade de Arapiraca, Rogério Nascimento. E olha, gente, a gente traz agora para vocês uma preocupação para quem precisa de sangue, principalmente durante esse festejo junino, né? A gente sabe aí que aumenta a circulação de pessoas nas estradas, de repente também pode acabar aumentando a quantidade de acidentes por conta da circulação de pessoas, enfim. E o Hemoal aqui de Alagoas está apenas com 100 bolsas de sangue. Isso é um dado muito preocupante para certas situações de emergência e que pode comprometer, inclusive, situações também de cirurgias eletivas. Vamos ver mais detalhes agora com o repórter Rogério Nascimento, do Portal Gazeta Web. A rádio do Gazeta Web está no Hemoal, Hemocentro de Alagoas, anexo aqui bem próximo ao Hospital Geral do Estado. A razão é a de sempre. A necessidade de uma maior quantidade de doadores de sangue. Se aproxima, já chegou o período junino, e nesse período há um aumento no número de acidentes com queimaduras envolvendo fogueira, fogos de artifício e, naturalmente, que o Hemoal necessita de mais sangue, pois há um componente sanguíneo que é fundamental para a recuperação dos queimados, o plasma sanguíneo, a parte aquosa do sangue. E essa quantidade de plasma só pode ser aumentada com a maior quantidade de doações. Vale salientar que a média ideal, se é que existe uma média ideal de doação, seria de 3% da população. Nós temos uma população em torno de 250, 260 milhões de habitantes, então nós estamos longe, muito longe ainda disso. A média brasileira é de 1,6, segundo dados do Ministério da Saúde. E isso impõe ainda mais pressão aos hemocentros em todo o Brasil,
na captação do sangue para socorrer os traumatizados, queimados, aqueles que necessitam de transfusão, que possuem doenças sanguíneas, onde as transfusões são necessárias semanalmente. Por isso a importância do Junho Vermelho, que é adotado pelos hemocentros de todo o Brasil, visando sensibilizar os doadores. Para doar, desde menores de 16 anos com autorização dos pais, até pessoas com mais de 60 anos de idade podem, desde que estejam gozando de boa saúde, podem se tornar doadores. Mas há uma série de detalhes que precisam ser respeitados. Por isso é feita uma entrevista prévia por um profissional médico para saber a rotina do doador, para que ele possa efetivamente ser um doador no primeiro momento e que possa também se fidelizar e ser um doador constante, quanto mais nos hemocentros de todo o Brasil, particularmente aqui em Alagoas. A situação é dramática. Segundo o relato da Natasha Souza, que é assistente social do Hemoal, nesse momento nós temos apenas 100 bolsas de sangue no estoque. E isso é preocupante. A situação é crítica no Hemoal nesse momento. Para o Gazeta Web, reportagem de Rogério Costa. Pois é, viu, gente? Isso é que é a integração das mídias, viu? A gente vê aí o repórter Rogério Nascimento, da Rádio Arapiraca FM, também o Rogério Costa, do portal Gazeta Web, entrando aqui, fazendo parte da nossa programação. E olha, gente, hoje é o Dia Mundial de Combate à Exploração do Trabalho Infantil. E a gente recebe aqui no estúdio o Henrique Messias, ele que é advogado, conversa com a gente sobre esse tema. E que ainda, né, é um tema que a gente consegue sempre estar abordando, né? A gente sempre fala sobre ele, mas que ainda gera muitas dúvidas, né? O que configura, afinal de contas, o trabalho infantil? Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia aos amigos que nos assistem através da TV Mar News. Veja, Porlane, a legislação, ela proíbe todo e qualquer tipo de trabalho até os 13 anos. Existem algumas poucas exceções, a gente estava conversando sobre isso, né, quando é um trabalho artístico e etc., quando há necessidade da autorização judicial, um ator mirim, por exemplo, mas, em regra, a criança até 13 anos não pode trabalhar. A partir de 14 anos, o adolescente ele pode prestar serviço na condição de aprendiz e, a partir de 16, não precisa ser aprendiz. O menor de idade pode prestar serviços desde que eles não estejam expostos a riscos, a insalubridade, a periculosidade, ao trabalho noturno. Então, a partir de 16, trabalhador normal, sem riscos. A partir de 14, aprendiz e com idade inferior a 14 anos é proibido, Porlane. Proibido mesmo, né? Porque a gente vê muito acontecer em algumas ocasiões, por exemplo, pais que dizem, mas eu tenho uma empresa, eu quero que o meu filho, eu tenho um mercadinho, por exemplo, eu quero que o meu filho ele vá começando a trabalhar para aprender a ter gosto pelo trabalho e coloca aquela criança para trabalhar antes dos 14 anos de idade no negócio da própria família. Isso é também considerado trabalho infantil? Sim, sim. Infelizmente acontece muito. A gente sabe que se usa muito aquela máxima que o trabalho dignifica, né, que o trabalho não faz mal, mas em determinadas situações, Porlane, esse trabalho pode sim fazer mal. É o caso do menor de idade, é o caso da criança que está em formação, seja aquela formação física, seja a formação psicológica ainda. Aquela criança precisa estar na escola e, quando não estiver na escola, precisa estar fazendo atividades como brincar e etc., que é o que a criança deve fazer. Então, ainda nessa condição, ainda que prestando serviços, ajudando os pais, etc., esse trabalho pode sim ser considerado um trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, e isso é proibido pela nossa legislação. Você citou aí, Henrique, algumas exceções em que é possível a criança trabalhar, como, por exemplo, através de trabalhos artísticos. Como, então, a legislação enxerga esse tipo de trabalho do menor e como que deve ser, digamos assim, a contratação dessa criança? Perfeito, Porlane. Veja, essa é exceção à regra. Existe essa possibilidade do ator mirim, é muito comum, a gente vê, né, na TV, o ator mirim, aquele ator, ele precisa ter um contrato específico, sempre representado pelos pais, ele não tem capacidade, né, para assinar um contrato, por exemplo, capacidade civil, e ele precisa de uma autorização judicial. É preciso que se entre com ação na justiça, no juizado de menores, para que haja uma autorização para trabalho pelo menor representado pelos pais. Só nesses casos, é uma exceção à regra geral, a gente pode ter o trabalho do menor de 14 anos, né, o trabalho até os 13 anos de idade. Mas existem prerrogativas para que isso aconteça? Sim, sim, só nessas condições específicas e pontuais.
trabalho artístico, né? O cantor infantil, o ator infantil, aquela criança que trabalha com animação de festa, pode acontecer também, né? Mas sempre precede de autorização judicial. Sempre o juiz tem que validar e possibilitar que aquele trabalho aconteça. Quando eu falo das prerrogativas, Henrique, por exemplo, existe alguma prerrogativa que diga, olha, a criança ela pode trabalhar nessa situação desde que ela continue tendo acesso à educação, a frequente escola? Isso precisa existir, esse vínculo também? Com certeza, Paulo. A criança precisa, é uma máxima que a gente sempre ouve, mas nunca sai de moda, porque é uma grande verdade, a criança precisa estar na escola. Essa criança precisa estar estudando, essa criança precisa ter outras atividades também além da escola. Atividades, né, lúdicas, atividades esportivas. O trabalho não pode e não deve ser uma prioridade. Então, é possível que aconteça o trabalho nessas condições, essa exceção à regra, mas desde que essas prerrogativas sejam respeitadas. Por conta do que nós já conversamos, né, a gente tem essa situação do pai, dos pais que acabam colocando a criança para trabalhar no negócio da família, mas uma outra questão que é muito comum também se ver são as crianças que acabam trabalhando no campo, e aí a gente tem um número gritante, né, dessas situações de crianças que acabam trabalhando no campo, no negócio de agricultura familiar, junto com o pai, junto com o avô, e que isso, de fato, acaba afastando muito essa criança do ambiente de trabalho, do convívio social, enfim. É ainda mais difícil fazer a questão da fiscalização em casos como esse? Sim, Paulane, infelizmente, quando nós temos o trabalho infantil, nós geralmente temos esse trabalho infantil nas piores condições possíveis. É o caso do trabalho do campo, do trabalhador rural, é o caso daquela criança que está trabalhando em pedreiras, né? Aquela criança que está trabalhando em casas de farinha, a criança que, infelizmente, nos grandes centros urbanos está vendendo balas no sinal. Então, são situações de um trabalho, além de ser um trabalho infantil, que por si só já é um grande erro, nós temos a questão do trabalho ser muito degradante. E aí nós temos, sim, uma atuação muito forte do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da própria Justiça do Trabalho, quando provocada, para combater e afastar esse trabalho infantil. Esses tomadores do serviço das crianças, eles devem ser responsabilizados e punidos exemplarmente, não só no que diz respeito ao trabalho infantil em si, mas também aquela punição serve como uma orientação para que isso não aconteça mais. É o caráter educativo da punição, Paula. Pois é, olha, a gente tem aqui um dado, gente, em Alagoas havia em 2019 27.372 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, que equivalia, gente, a 3,6% do total desse público aqui no estado, né? Um número realmente muito grande. Essas crianças e adolescentes trabalhadoras aqui em Alagoas dedicaram 15,9 horas de seu tempo em atividades laborais no ano de 2019. E aí é importante quando você menciona essa questão da punição. Qual é a punição, então, para uma empresa que, de repente, faz a contratação dessa criança, de crianças, né, abaixo de 13 anos de idade para trabalhar? Tá, Paulane, nesses casos, geralmente, essa contratação formal nem sequer existe. As crianças estão lá, os adolescentes estão lá prestando serviço nessas condições degradantes e recebem uma diária, recebem um valor até menor que o salário mínimo na maioria das vezes. E essas empresas, elas sendo alvo de uma fiscalização, elas serão autuadas pelo Ministério do Trabalho, elas sofrerão autuações, a imposição de pagamento de multas. O Ministério Público do Trabalho pode, também fiscalizando essas empresas, entrar com ação judicial pedindo a condenação, né, dessas empresas na obrigação de fazer, que é na obrigação de não fazer, na verdade, de não contratar mais crianças e adolescentes, de pagamento de indenizações, seja para a família das crianças, né, seja para uma indenização por dano moral coletivo para a coletividade, porque é uma situação, Paulane, que vai além do direito do trabalho. A gente sabe que o trabalho infantil, além de estar trazendo um prejuízo irreversível para aquela criança, para aquele adolescente, é uma situação que prejudica toda uma coletividade, é um problema social, não só um problema trabalhista. Pois é, né? Henrique, eu queria que você pudesse explicar para a gente quais são as formas que a gente pode, então, colaborar, nós enquanto sociedade, enquanto cidadãos, como nós podemos colaborar exatamente para que a gente possa combater, né, o trabalho infantil. Perfeito, Paulane. O Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, eles são muito atuantes na fiscalização
do trabalho infantil. Então, basta qualquer cidadão fazer uma denúncia. Essas denúncias podem acontecer, inclusive, de forma anônima, sem se identificar, né, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério do Trabalho. Existem forças-tarefas do Ministério do Trabalho e do Ministério Público para combater esse tipo de trabalho infantil. Então, o cidadão que presencia esse tipo de situação, ele deve sim fazer a denúncia, a fiscalização deve acontecer e aqueles os tomadores de serviço daquelas crianças deverão ser punidos exemplarmente. De que forma também os responsáveis pelas crianças que, de repente, autorizam e, inclusive, até colocam as crianças para trabalhar, podem ser responsabilizadas? Também existe a possibilidade de punição, né, de responsabilização pelos os órgãos de assistência social, né, sejam os CRAS, sejam também aqueles órgãos de acompanhamento dos menores, né, da cidade, daquele local que pode, inclusive, se for o caso, num caso extremo, retirar aquela criança daquela família. Né? Então, também os responsáveis, também os familiares que permitem esse tipo de trabalho podem vir a ser punidos. Uma cena muito comum que a gente costuma ver também corriqueiramente pela nossa cidade, principalmente em períodos de alta temporada, são crianças nas praias vendendo balas, fazendo alguma coisa no sinal, ou mesmo na praia, até fazendo esculturas. Isso também é configurado trabalho infantil, Henrique? Também, Paula. Nós temos a exploração do trabalho infantil também nessas situações. Não é aquele trabalho formal, digamos assim, de um tomador de serviço, de uma empresa que está contratando aquele menor, aquela criança ou aquele adolescente, mas geralmente é uma criança que trabalha para complementar a renda de sua família. Infelizmente é um problema social, é um problema que vai muito além do direito do trabalho, é um problema econômico, não? Aquela criança está ali porque precisa realmente ajudar a família, mas isso não deve acontecer. Tá? O trabalho do menor não deve acontecer sequer nessa situação, nessa condição. Então, o que a gente pode fazer é orientar, né, que as pessoas tenham a consciência de que aquele trabalho não é permitido, que ele não deve acontecer e, na medida do possível, desde que possível, já houve inclusive campanha nesse sentido, que não ajude, que não faça doação em sinal, por exemplo. Tá? Já houve campanha nesse sentido. Que não compre dessas crianças. Que não compre, porque aquela pessoa que o faz, ainda que faça de muito bom grado, você está estimulando aquela criança que ali está. Então, não é interessante que isso aconteça também. Pois é, né, gente? Então fica aí o registro para hoje. Hoje é o dia internacional de combate, mundial de combate ao trabalho infantil, e a gente precisa ter ciência do que pode e o que não pode para que a gente possa combater. Falando em o que pode e o que não pode, e a questão do jovem aprendiz? Perfeito, Paula. O aprendiz é uma condição que pode acontecer o trabalho a partir de 14 anos de idade. Então, um adolescente, né, de acordo com a definição do ECA, a partir de 14 anos já temos um adolescente, e o adolescente ele pode prestar serviço na condição de aprendiz, desde que assistido pelos pais. Ele não pode celebrar um contrato com uma empresa, por exemplo, os pais que o representam, e necessariamente, Paulone, aquele trabalho que é realizado na condição de aprendiz tem que ser uma complementação a uma instrução que ele está tendo. Ele precisa estar necessariamente estudando e, às vezes, estar fazendo um curso técnico, na maioria das vezes, fazendo um curso técnico, aprendendo uma profissão, enquanto ele tem a teoria na escola, ele tem a prática na empresa. Então, sempre o aprendiz tem que ter essa característica de complementação do que ele está aprendendo e de formação de um profissional, aquele menor, aquele adolescente está ali aprendendo uma profissão. Muito bem, então. Henrique, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa, tá? Eu que agradeço, Monique. Até a próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações, inclusive informações do dia de hoje, né? Dia dos Namorados. É já já.